Então vamos lá. Capítulo 2 hoje. Qual o problema? É seguro olhar para dentro. Meu corpo não funciona. Ele dói, sangra, lateja, purga, vibra, incha, vacila, anda, envelhece, não consegue ver, não consegue ouvir, está apodrecendo, etc. Além de tudo, o que você possa ter criado, acho que já ouvi frases desse tipo. Meus relacionamentos não funcionam. Eles são sufocantes, ausentes, exigentes, não me apoiam, sempre me criticam, não me amam, nunca me deixam a sós, implicam comigo o tempo todo, não querem se importar comigo, me espizinham, jamais me ouvem. Além de tudo o que você possa ter criado, sim, também já ouvi todas essas. Minhas finanças não funcionam. Espera aí, só um minuto. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui. Senão ele vai ficar. Não sei por que que acontece esse congelamento da imagem, mas o importante é me ouvir. Minhas finanças não funcionam. Elas não existem, raramente estão presentes. Nunca há o bastante. São inatingíveis. Vão mais rápido do que vêm. Não são suficientes para cobrir as despesas. Escapam, pelos dedos. Além de tudo que você possa ter criado, claro, já ouvi todas elas. No encontro anterior, eu até me apresentei que eu sou desprogramadora mental, terapeuta, e sim, esses são relatos que eu escuto diariamente. Então, aproveitando, não sei se a Andrea também viu a semana passada ou a gravação, também não importa, mas é só para a gente, você viu, né? Então, só para a gente dar continuidade, que eu também eu sinto de a gente ir lendo e liberando algumas coisas também. E eu uso a desprogramação neurobiológica que ajuda a gente tem caminhos neurais viciados. Vamos supor, a gente sempre está acostumado a ir por aquele caminho. E até que um dia a gente decide mudar. Só que o vício de ir para aquele caminho, com vocês já devem ter acontecido de vocês estarem indo, vai, para casa da sua mãe, e aí você, sem querer, você pegou um caminho diferente porque você achou que estava indo lá para o mercado. Putz, esqueci, não é no mercado que eu tenho que ir, eu estava indo na casa da minha mãe. Só que você estava viciada naquele caminho do supermercado. Comigo acontece, quando eu não estou presente, né? Isso tem duas coisas. Você não está presente, né? No caso desse caminho, você está com a cabeça em outro lugar. E isso acontece também na nossa vida diariamente. A gente vai repetindo coisas porque a gente não está presente. Então, a desprogramação neurobiológica ela ajuda a tirar esses impactos, tirar esses caminhos neurais viciados e a gente poder sustentar o que a gente está lendo, sustentar coisas, conhecimentos novos, tá? Então, aqui, em todos os lugares onde vocês acreditam que o meu corpo não funciona, meus relacionamentos não funcionam, as finanças não funcionam, e agora eu vou falar, minha vida não funciona, desprograma e atualiza, desprograma e libera agora. E tudo que possa estar, todas as barreiras, todos os impactos que possam estar ainda bloqueando conhecimento e novas habilidades para vocês transformarem essa realidade, desprograma e libera também, tá? É simples assim, a energia já está atuando, porque eu já venho no giraia, que eu nem abri o áudio hoje. Minha vida não funciona. Continuando. Nunca consigo fazer o que quero. Não consigo agradar a ninguém. Não sei o que fazer. Nunca há tempo suficiente para mim. Minhas necessidades e desejos sempre ficam de fora. Só estou fazendo isso para agradá-los. Não posso, não passo de um capacho. Ninguém se importa com o que eu gosto de fazer, com o que eu quero fazer. Não tenho talento. Não consigo fazer nada direito. Tudo que faço é adiar. Nada.
Jamais, nada jamais dá certo para mim. Além de tudo que você possa ter criado para você mesmo, todas essas frases eu já ouvi e muito mais. Sempre que pergunto a um novo cliente o que está acontecendo com sua vida, geralmente ouço uma das respostas acima, ou talvez várias delas. A pessoa pensa realmente que sabe qual é o problema. Todavia, eu sei que essas queixas não passam de efeitos exteriores de questões de pensamentos internos. Sob eles existe um padrão mais profundo, mais fundamental, que é a base de todos os efeitos externos. Presto atenção às palavras que as pessoas usam quando respondem a algumas perguntas básicas, como: o que está acontecendo em sua vida? Como anda a sua saúde? Como você ganha vida? Gosta do seu trabalho? Como andam suas finanças? Como é a sua vida amorosa? Como terminou seu último relacionamento? E o relacionamento antes desse, como terminou? Faça um resumo breve da sua infância. Observo as posturas corporais e as expressões faciais. Porém, acima de tudo, realmente presto atenção às palavras. Pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras. Enquanto eu ouço, enquanto os ouço falar, posso realmente compreender por que tem esses problemas específicos. As palavras que emitimos dão indicações de que nossos pensamentos interiores. Às vezes as palavras usadas não combinam com as experiências descritas. Então sei que ou eles não têm consciência do que realmente está acontecendo ou estão mentindo para mim. Qualquer uma dessas alternativas é um ponto de início e nos dá a base da qual podemos começar. Exercício. Eu deveria. Meu passo seguinte é dar ao meu cliente papel e caneta e pedir-lhes que escrevam no alto da página: eu deveria. Eles terão de escrever 5 ou 6 modos de terminar a sentença. Alguns acham difícil começar e outros têm tanto a escrever que encontram dificuldades em parar. Só fazendo um parênteses aqui, a gente carrega muito peso nesse eu deveria, sabe? Ah, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, eu deveria dar conta disso, eu deveria dar conta daquilo, eu deveria ler esse livro inteiro, eu deveria comer melhor, eu deveria, sabe, estudar mais. Então, aí a gente carrega, isso fica, às vezes, isso sufoca que a gente não tem que, a gente não deveria ter que dar conta de tudo e a gente acaba que se sobrecarregando e nos sentindo insuficientes por não dar conta. Mas estamos humanos, né? A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não deveria, né? A gente não deveria nada. Inclusive, eu procuro sempre mudar o meu vocabulário do tem que, do eu deveria. Então, sabe, porque a gente faz escolhas, eu escolho, né? Então, tem dois caminhos diferentes. Eu posso fazer essa leitura meio-dia ou eu não vou escolher fazer essa leitura, são escolhas. Não é eu deveria fazer isso, não, é escolha. Então, a partir do momento em que eu escolho fazer uma coisa, eu estou abrindo mão de outra, é inevitável, né? Eu posso acessar essa outra coisa depois? Posso, mas no momento eu estou escolhendo outra. Voltando aqui. Então, peço-lhes que leiam a lista para mim, começando cada sentença com eu deveria. À medida que terminam cada uma, pergunto: por quê? As respostas são interessantes e reveladoras, como: minha mãe disse que eu deveria. Um parênteses. Faculdade. Quantas pessoas, tipo, ai, minha mãe disse que fazer direito era legal, fazer administração era, eu deveria, porque eu vou ganhar mais dinheiro, ai, eu vou ser assim, ai, minha mãe acha que jornalismo eu vou ser bem-sucedida, que eu deveria fazer, minha mãe acha que eu deveria casar com determinada pessoa. Então, percebe que não é uma escolha minha, não é uma escolha nossa. Quando a gente opta, o que que ela está querendo dizer com isso? Que a gente opta ali por eu deveria, 95% das vezes não são escolhas nossas.
São crenças em que a gente acreditou de alguém. Alguém acredita que a gente deveria agir de determinada maneira ou fazer determinada coisa e a gente compra aquela verdade. Ah, é verdade, eu acho que eu vou. A gente compra aquilo. Não, realmente, eu acho que aquela faculdade vai ser bom para mim. Você vai, faz, não gosta, entende? Às vezes não segue aquilo, né? Mas alguém, algum dia falou para você que ou você escutou que ia ser legal e você comprou isso para você, sabe? Então, voltando aqui, por que tenho medo de não fazê-lo? Porque tenho de ser perfeito, né? Quantas vezes a gente já não foi cobrado a perfeição, né? Você tem que tirar nota 10, você tem que tirar nota 9, ou ao contrário, né? A gente foi jogado, ninguém ligava pra gente, né? Então, porque confiava na gente, na verdade, né? Porque tem essa perspectiva. A gente, na verdade, não foi largado aí. Às vezes, quem criou a gente confiava tanto na gente que, ela dá conta. Pronto, né? E aí a gente cresce o quê? Sendo a guerreira, a salvadora, eu vou dar conta de tudo, né? Então, voltando aqui, bem, todo mundo tem de fazer isso. Então, a pessoa está fazendo, ela acha que deveria, porque todo mundo está fazendo isso, todo mundo tem que fazer isso. É porque sou preguiçoso demais, baixo demais, alto demais. Com base no quê? Né? Com base no quê? Eu sou alto demais, baixa demais. Eu estou me comparando a alguém. Eu estou me comparando a um modelo ali, né? Gordo demais, magro demais, burro demais, feio demais, sem valor demais. Então a gente está o tempo todo voltando para o outro, né? Que é o que eu falei até na semana passada. Desde quando a gente nasceu, a gente está isso, né? Essas respostas mostram onde eles estão emperrados em suas crenças e que limitações pensam que têm. Não faço comentários sobre as respostas. Uma vez terminada a lista, converso sobre a palavra deveria. Entenda, creio que a palavra deveria é uma das prejudiciais que existem em nossa linguagem. Sempre que usamos deveria, estamos, na verdade, dizendo que está errado, né? Errado. Ou estamos errados. Estávamos errados. Ou estaremos errados. Penso que não precisamos de mais errados em nossa vida. Necessitamos de mais liberdade de escolha. Eu gostaria de pegar a palavra deveria e retirá-lo do nosso vocabulário para sempre. Então, eu acho que substituiria pela palavra poderia ou escolheria, né? Como eu falei. Nos dá escolha, aí ó, tá tudo calhando. Nos dá escolha e com ela jamais estaríamos errados, né? Que é uma escolha. É, Depois dessa conversa, eu peço aos clientes para relerem a lista, só que dessa vez, começando cada sentença com: se eu quisesse de verdade, poderia, o que lança uma luz internamente nova sobre o assunto. À medida que eles terminam cada frase, pergunto delicadamente: e por que você não fez isso? Né? Aí um parênteses. Porque normalmente, eu poderia ir para academia. E por que você não fez isso? Né? Eu poderia, eu poderia ter mais dinheiro. E por que não está fazendo isso? Né? Então, tem crenças mais profundas em relação a isso. E quando a gente faz perguntas, o universo traz respostas para a gente, né? A nossa mente busca essas respostas, porque o universo está cheio dessas respostas. Então, é interessante que ela fala isso, porque por que você não fez isso? Né? Porque a nossa mente vai buscar essa resposta. Por que eu não fiz isso e eu vou fazer? Né? Se eu quiser um resultado diferente, claro. Então, voltar aqui. As respostas, então, são bem diferentes. Porque eu não quero, tenho medo, não sei como, porque não sou bom o bastante. Muitas vezes descubro que eles estiveram se repreendendo por anos a fio por algo que, para começar, jamais quiseram fazer, ou então que estiveram se criticando por não fazer alguma coisa quando nunca tiveram ideia de começar.
basicamente é o que eu falei da faculdade, né? Muitas vezes trata-se de algo que alguém disse que eles deveriam fazer. Quando tomam consciência disso, podem tirar a coisa da lista deveria. E que grande alívio! Olhe para todas as pessoas que tentam por anos e anos se forçar a seguir uma carreira da qual nem ao menos gostam, só porque os seus pais disseram que deveriam ser dentistas ou professores. Quantas vezes nos sentimos inferiores porque nos disseram que deveríamos ser mais inteligentes, mais ricos ou criativos do que algum parente? A comparação é muito, pelo menos eu tive muito a comparação na minha infância, por exemplo, né? Olha, por que você não presta atenção na aula igual a fulana lá, sabe? Nossa, por que você não se comporta igual sua prima, igual seu primo? Fica quietinha, sabe? Que eu era faladeira na escola, né? Até, e era uma aluna regular, mas eu era faladeira. Nossa, olha, tem tanta gente que se comporta, então, sabe, fica caladinha. E a comparação é isso, né? Olha, se tá vendo aquela menina ali do lado, desde pequena, né? Olha, come direito, olha aqui como é que fulano come, como é que ciclano come. Então, deveria, a lista deveria, né? Voltando aqui. O que existe na lista deveria que poderia ser abandonado com essa sensação de alívio? Quando os meus clientes terminam de trabalhar com essa lista, estão começando a olhar sua vida de um modo novo e diferente. Notam que muitas coisas que achavam que deveriam fazer são coisas que jamais quiseram e só estavam tentando agradar outras pessoas. Na maioria das vezes, isso acontece porque eles têm medo ou pensam que não são bom bastantes. Parentes, ou a gente quer pertencer, a gente quer ser visto, quer ser amado, isso qualquer ser humano, né? A gente quer ser amado, a gente quer ser visto. Então a gente acaba que se nos colocando em caixinhas para pertencer àquilo que alguém falou que era bom, né? Voltando. O problema agora começou a mudar. Comecei o processo de soltar a sensação de estar errado, porque a pessoa não se adapta a padrões dos outros. Em seguida, passo a explicar-lhes minha filosofia de vida, que está apresentada no capítulo 1. Creio que a vida é, na realidade, muito simples. O que damos, recebemos. O universo apoia plenamente cada pensamento que escolhemos ter e em que escolhemos acreditar. Quando somos pequenos, aprendemos como nos sentir sobre nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos que nos cercam. Parênteses. Não sei quem tem filho aqui, mas quem não tem já sabe que a criança cai quando o adulto assusta, quando o adulto dá aquele berro, aí que a criança chora, aí que a criança assusta mais, certo? Então, é através dessas reações dos adultos que a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Então, a gente vai começando a colocar nas caixinhas lá, quando a gente é pequeno, né? A gente começa a colocar nas caixinhas o que é bom, ruim, bonito, feio, escuro, claro, sabe? A gente vai começando a entrar mesmo na matéria, que é a dualidade, né? Que a gente vive. Por enquanto. Voltando. Sejam quais forem essas crenças, elas são recriadas como experiências à medida que crescemos. Todavia, estamos apenas lidando com padrões de pensamento e e o ponto do poder está sempre no presente. As modificações podem começar neste instante. Amar o eu. Continuo explicando que não importa quais pareçam seus problemas, só existe uma única coisa em que trabalho com todos: o amor ao eu. O amor é o remédio milagroso. Amar a si mesmo é algo que realiza milagres em nós. Não estou falando sobre vaidade, arrogância ou convencimento, pois isso não é amor, mas somente medo. Falo sobre termos um grande respeito por nós mesmos e uma gratidão pelo milagre do nosso corpo e da nossa mente. Amor, para mim, é uma apreciação a tal ponto que ela enche meu coração ao máximo e extravasa. O amor pode tomar qualquer direção. Posso sentir amor por o processo da vida em si, a alegria de estar viva, a beleza que vejo, outra pessoa,
o conhecimento, o processo da mente, nossos corpos e o modo como funcionam, animais, aves, peixes, a flora em todas as formas, o universo e o modo como funciona. O que você pode acrescentar a essa lista? Vamos dar uma olhada em algumas, não, peraí, vamos dar em algumas das formas de não amarmos a nós mesmos. Censuramos-nos e criticamos-nos de maneira interminável. Maltratamos nosso corpo com alimentos errados, álcool e drogas. Parênteses aqui, virando a página. A gente está o tempo todo realmente se julgando, se criticando, se chicoteando, né? Ah, pisou no pé de alguém, tá ali. Pronto, já sentiu a culpa. Acha que não está fazendo o outro feliz, já vem a culpa, né? Então é a gente o que a gente se pune, né? Ou se a gente tem crenças muito enraizadas sobre pecado, por exemplo, né? Aí já envolve religião, mas a gente se pune porque a gente fez algo errado. E aí a gente se pune pelo quê? Pelo que a gente mais vai sentir. Então, o que que pega para você? É dinheiro? Então, você vai se punir não tendo dinheiro. O que que vai pegar para você? Relacionamento? Então, você vai se punir tendo relacionamentos desastrosos. Eu digo que o amor próprio e o autoconhecimento andam juntos e é a base, assim, de tudo, sabe? De tudo no universo. Porque a gente entendendo isso, a gente age diferente, né? A gente sai desse piloto automático. A gente entendendo isso que a autora está passando, isso que eu estudo e, enfim, atendo as pessoas. Então, por isso que espero que estar sendo contribuição com os meus parentes aí. Acredito que sim, porque para mim estou me escutando também, voltando aqui. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor, temos medo de cobrar um preço razoável por nossos serviços, criamos doenças e dor no nosso corpo, adiamos fazer coisas que não nos beneficiariam, vivemos no caos e na desordem, criamos dívidas e fardos, atraímos amantes e parceiros que nos diminuem. Quais são algumas das suas próprias formas? Se de alguma maneira negamos nosso bem, trata-se de um ato de não nos amar. Lembro-me de uma cliente que usava óculos. Um dia, desprendemos um velho medo de infância. No dia seguinte, ao acordar, ela achou que as lentes, de contato a estavam incomodando demais. Tirou-as, olhou à sua volta e descobriu que sua vista estava perfeita. Todavia, minha cliente passou o dia inteiro dizendo: Não acredito, não acredito. No dia seguinte, voltou a usar lentes. O subconsciente não tem senso de humor, não conseguiu acreditar que havia criado a visão perfeita. A falta de autovalorização é uma outra expressão do não amar a nós mesmos. Tom era um artista muito bom e tinha muitos clientes ricos que não pediram que decorasse uma ou duas paredes em suas casas. Mesmo assim, ele estava sempre atrasado no pagamento de suas contas, pois os seus orçamentos originais nunca eram suficientes para cobrir o tempo envolvido na conclusão do trabalho. Ora, qualquer um que presta um serviço ou cria um produto único pode cobrar o preço que quiser. Pessoas de posses adoram pagar muito pelo que querem, pois isso valoriza mais o objeto em questão. Vamos a mais exemplos. Nosso parceiro está cansado e mal-humorado. Imaginamos o que nós fizemos de errado para causar isso. Alguém nos convida para sair uma ou duas vezes e depois não nos telefona mais. Pensamos que deve haver algo de errado em nós. Nosso casamento termina e temos certeza de que nós somos um fracasso. Temos medo de pedir um aumento. Nosso corpo não parece com o que vemos em revistas de moda ou beleza e nos sentimos inferiores. Não fechamos a venda ou conseguimos o papel e ficamos certos de que não somos bom bastante. Temos medo da intimidade ou de deixar alguém se aproximar demais, de modo que procuramos sexo casual. Não conseguimos tomar decisões porque temos certeza de que elas serão erradas. Como você expressa sua falta de autovalorização? A perfeição dos bebês. Então, só para fechar aqui para falar dos bebês, que com certeza ela vai falar, vai explicar mais, né, do que eu tinha falado desde a infância, mas
isso eu vejo isso no meu, por isso que eu quero trazer para cá, porque eu vejo isso com as pessoas e que isso impacta no trabalho delas, no relacionamento delas, o quanto que elas não se vê, não se elogiam, elas não se enxergam, elas precisam de outra pessoa para falar: nossa, como você tá mudada! Nossa, que cabelo bonito! Aí, o que que a pessoa responde? Lavei. Nossa, imagina! Nossa, ai, essa blusa, nossa, que blusa linda! Nossa, essa aqui, R$ 20. Nossa, foi tão baratinho, eu comprei ali no brechó, né? Nossa, são seus olhos, né? A pessoa te dá um presente, ai, não precisava, meu Deus! Sabe? Assim, não merecimento, falta de autovalorização, não sabe receber. Então, é tudo um conjunto onde que a gente também não vai saber receber dinheiro, relacionamentos incríveis, né? E até espiritualidade, né? Porque a gente vai se sentir menor do que Deus, por exemplo, porque nós somos Deus em ação, né? Então, se a gente se sente menor do que ele, a gente não consegue um contato. Por quê? A gente se sente inferior. A gente vai se sentir o cocô do cavalo do bandido, vai se sentir culpado, e como que a gente acessa uma energia mais elevada, né? Então, é desafiador. Aí, o que que a gente busca? O caminho do meio, o equilíbrio, sempre, né? Como humanos, né? Porque como luz a gente já sabe de tudo isso. Bom, voltando aqui, a perfeição dos bebês. Você era tão perfeito quando era bebezinho, os bebês não têm de fazer nada para se tornarem perfeitos. Eles já são perfeitos e agem como se soubessem disso. Sabem que são o centro do universo, não têm medo de pedir o que querem e expressam livremente suas emoções. Qualquer um sabe quando um bebê está bravo, aliás, toda a vizinhança sabe. Também se sabe quando estão felizes, pois seus sorrisos são capazes de iluminar um quarto inteiro. Os bebês são cheios de amor. Crianças muito pequenas morrem se não recebem amor. À medida que envelhecemos, aprendemos a viver sem amor, mas os bebês não suportam isso. Os pequenos também adoram cada parte do seu corpo, amam até as próprias fezes. Eles têm uma coragem incrível. Você era assim. Nós todos éramos assim. Então começamos a ouvir os adultos à nossa volta que haviam aprendido a ser medrosos e passamos a negar a nossa própria magnificência. Nunca acredito quando os clientes tentam me convencer de como são horríveis ou tão pouco dignos de amor. Meu trabalho é levá-los à volta à época em que sabiam como realmente amar a si mesmos. Exercício do espelho. Peço ao cliente para pegar um espelho pequeno, olhar bem nos seus olhos e dizer o seu nome depois. Eu amo e aceito exatamente como você é. Aí eu posso falar que eu já fiz esse exercício, mas eu chorei tanto, tanto na frente. Parece tão bobo esse exercício. Eu achava bobíssimo. Falar, até parece, imagina. Mas eu chorei tanto, tanto. Você olha assim no fundo do seu olho e fala: eu te amo, sabe? Eu vou. É porque aqui tá traduzido, né? Mas eu te amo e aceito exatamente como você é. Cara, isso vira chave, assim, sabe? Que a gente não tem nem consciência das chaves que vira dentro da gente. Voltando aqui. Esse exercício é extremamente difícil para algumas pessoas. É raro eu obter uma reação tranquila, muito menos um pouco de alegria com essa prática. Alguns choram, outros ficam com os olhos marejados, outros se enfurecem, outros ainda menosprezam as suas feições ou qualidades. Uns pouco afirmam que não conseguem. Cheguei a ver um homem atirar o espelho para longe e querer fugir. Precisei trabalhar meses seguidos com esse cliente até ele poder começar a relacionar-se consigo mesmo no espelho. Por muitos anos eu olhei no espelho apenas para criticar o que eu via nele. Hoje, quando me recordo das intermináveis horas que passei acertando as sobrancelhas, tentando me tornar razoavelmente aceitável, acho graça. Lembro-me bem do medo que eu sentia ao olhar dentro dos meus olhos. No meu trabalho, esse exercício me mostra muito. Em menos de uma hora, sou capaz de atingir o âmago da questão sobre o problema externo.
Quando se atua apenas no nível do problema, gastam-se horas intermináveis trabalhando em cada detalhe e no instante em que tudo parece arrumado, entre aspas, ele brota em outro lugar qualquer. O problema raramente é o verdadeiro problema. Ela vivia preocupada com sua aparência, em especial com os dentes. Estava sempre trocando de dentista, achando que o último só fizera parecer pior. Resolveu fazer plástica no nariz, mas o resultado foi ruim. O fato era que cada profissional está refletindo a sua crença de que ela era feia. Seu problema não era a aparência, mas o fato de que estava convencida de que havia algo errado nela. Outra mulher tinha um mau hálito terrível e as pessoas achavam desagradável ficar perto dela. Ela estudava para ser ministra da igreja e o seu comportamento exterior era pio e espiritual. Todavia, sob ela havia uma furiosa corrente de raiva e inveja que explodia às vezes quando essa mulher achava que ninguém poderia estar ameaçando a sua posição. Seus pensamentos mais profundos eram expressos através do hálito, tornando-a ofensiva, mesmo quando pretendia ser amorosa. Ninguém a ameaçava, senão ela mesma. Ela tinha apenas 15 anos quando a mãe o trouxe a mim, porque o garoto estava com um mal de. Gente, que isso? Hodgkin? Não conheço. Hodgkin, acho que é assim que fala. E havia lhe dado só 3 meses de vida. A mãe, como seria de esperar, estava histérica e era de difícil trato, mas ele era esperto e inteligente e queria viver. Estava disposto a fazer tudo o que eu mandasse, inclusive modificar o modo como falava e pensava. Os pais separados estavam sempre discutindo e o garoto, na verdade, não tinha uma vida doméstica estável. Eu queria desesperadamente ser ator e a perseguição da fama e da fortuna era muito maior do que sua capacidade de experimentar a alegria. Pensava que só seria aceitável e digno de valor se tivesse fama. Eu o ensinei a se amar e a se aceitar, e ele se curou. Agora está amadurecido e atua com regularidade na Broadway, pois à medida que foi aprendendo a vivenciar a alegria de ser ele mesmo, abriram-se novos papéis para o seu talento. O excesso de peso, um parênteses aqui. Eu tô nessa jornada aí de desprogramação, de terapia há 2 anos. Antes eu trabalhava no mundo corporativo e eu sempre achei que eu não era capaz de ter uma empresa, de atender alguém. Sempre faltava mais um curso, mais um livro, mais isso, mais aquilo. Nunca estava bom o suficiente para mim. Até que eu já sabia que eu teria que trabalhar a autoestima, mas até que eu decidi muito trabalhar afinco isso desde 2018, porque eu digo que nós somos uma obra inacabada, né? Todo momento a gente está o quê? Se desconstruindo e construindo. Então, a todo momento a gente está aprendendo e criando habilidades para que a gente encare aqui a jornada da vida. Então, quando eu comecei a virar essa chave, que era eu que me diminuía, era eu que não me sentia capaz, era eu que achava que o convênio médico, a CLT, o VR, o salário que estava me empatando, né? Era a minha mente, não era a realidade era outra. Então aí eu falei assim, quer saber? Vai com medo mesmo. E fui e tô aqui. Mas é isso que eu queria só falar que, inclusive, eu vejo isso com as minhas clientes. Quando a gente traz, quando eu trago ali outra perspectiva para ela, né? Onde ela espera que o outro elogie o trabalho dela, onde ela espera que o outro fale alguma coisa para ela. Então, por que você não faz isso com você primeiro, né? Inclusive, é, hoje até eu tive uma cliente falando, você que me ensinou isso, né? Eu estou me reconhecendo mesmo que ninguém me reconheça. Então, sabe, isso para mim é incrível. E, claro,
no começo, como o exercício do espelho que ela falou aqui, não é confortável, né? A gente se sente o quê? Um ET, um ser, né? Mas quando você faz, quando você pratica, sabe? Você acende uma luz em você que você começa a fazer de forma diferente, sabe? E aí você toma as rédeas da sua vida e vai fazendo acontecer nas áreas da sua vida, sabe? E é isso que ela traz aqui nesse livro. Eu já não lembro de mais nada, tá? Eu tô falando aqui intuitivamente, tá, gente? Já li, mas eu não lembro de mais nada. É, vou voltar. O excesso de peso é outro bom exemplo de que podemos desperdiçar muita energia tentando corrigir um problema que não é verdadeiro. As pessoas frequentemente passam anos e anos lutando contra a gordura e continuam com excesso de peso. Afirmam que todos os seus problemas acontecem porque elas são gordas. O excesso de peso é só um efeito exterior de um profundo problema interno. Para mim, ele é sempre um medo e uma necessidade de se sentir protegido. Quando nos sentimos amedrontados ou inseguros, ou não bons o bastante, muitos de nós acumulam gordura para se proteger. Isso é um fato. Trabalho isso constantemente, né? Já fui muito gordinha e tenho clientes também onde você é um acúmulo de emoções, onde as pessoas se alimentam de emoções, se alimentam de, de frustrações, de culpa, de medo e, e de não se sentir o suficiente, né? Como ela mesma falou aqui, e a gente tenta se proteger. É, é aquele famoso perfeccionismo. Ai, não, tudo tem que estar certinho, tudo tem que estar perfeito. Aí, se alguém vem falar, eu era muito assim, a pessoa lá no corporativo vinha falar alguma coisa, e o que eu fiz de errado? Tipo, nem fiz nada de errado. A pessoa veio para falar alguma coisa comigo e e o que eu fiz de errado? Sabe? Então, tô o tempo todo na defensiva, na reativa, tentando me proteger. E isso é um processo, né? Onde a gente vai se. Já fui pior, óbvio que tem um pouco disso ainda em mim, né? E eu tô liberando isso constantemente. Voltando, 45. Perder tempo nos menosprezando por sermos gordos demais, sentir culpa a cada garfada que comemos, fazer todas as coisas más que fazemos a nós mesmos quando engordamos, não passa de desperdício de tempo. Daqui a 20 anos estaremos na mesma posição, porque não começamos a lidar com o verdadeiro problema que traz a gordura. O que eu falo é que é, a gente só enxerga a ponta do iceberg, né? E o gelo está muito mais embaixo. Então, a pessoa vem com. O problema é a gordura, mas e o que causa a gordura, né? Então, a gente, na PNL, a gente fala que mapa não é território, né? Então, eu enxergo só um mapa ali da minha realidade, sendo que existe todo um território. O que que aconteceu para eu chegar? Qual é a causa para eu chegar naquilo? Por quê? Remédios, cirurgia, né? Por isso que muitas pessoas voltam na bariátrica. Se não fazer terapia, a bariátrica volta. Se não fazer atividade física, enfim, você tá naquilo ainda, você tá alimentando aquilo ainda. Então, você não foi na causa, você foi no paliativo, que são remédios, que são chás, enfim. Então, isso vale para qualquer coisa, né? Não só a gordura. Tô falando aqui da gordura. Voltando. Só conseguimos nos tornar mais amedrontados e inseguros. Ah, tá, isso aqui já foi. É por isso que eu me recuso a focalizar a atenção na gordura ou em dietas, pois estas não funcionam. A única dieta que dá certo é a dieta mental, a que evita pensamentos negativos. Costumo dizer aos meus clientes: vamos colocar essa questão de lado por algum tempo, enquanto trabalhamos em algumas outras coisas. Muitas vezes, eles me dizem que não podem se amar porque são muito gordos, ou, como colocou uma moça, redondos demais. Explico-lhes, então, que eles são gordos porque não se amam.
É impressionante ver como, quando começamos a amar e aprovar a nós mesmos, a gordura excessiva vai desaparecendo de nossos corpos. É comum alguns clientes ficarem bravos comigo quando lhe explico como é fácil mudar suas vidas, porque têm a impressão de que não estou compreendendo seus problemas. Uma mulher ficou muito nervosa e falou: Vim aqui para conseguir ajuda no desenvolvimento da minha dissertação, não para aprender a me amar. Todavia, para mim estava claro que o seu principal problema era o ódio contra si mesma, que permeava todas as áreas da sua vida, inclusive o de escrever a dissertação. Ela não seria bem-sucedida em nada enquanto se sentisse tão sem valor. Ela recusou-se a me ouvir e saiu aos prantos. Voltou um ano depois com o mesmo problema e muitos outros mais. Algumas pessoas não estão prontas e não temos como avaliar isso. Todos começamos a fazer as nossas mudanças na hora, no espaço e na sequência certos para nós. Eu só comecei as minhas depois de completar 40 anos. Uau! Vocês conhecem a Louise Hay, né? Conhecem, né? Tá. É, eu fazer um parênteses aqui antes de continuar. É, inclusive, eu passo muito por isso, né? Porque as pessoas querem fórmula mágica mesmo. Num geral, eu era essa pessoa. Eu esperava. Quando eu fiz o reiki, por exemplo, eu comecei com o reiki lá em 2014. Falei, nossa, nada aconteceu. Nossa, só essa energia aí? Só isso aí? Sabe? Nossa, nada. Mas por quê? Não tinha consciência, né? Mas com o passar do tempo, depois eu fui vendo e falar, nossa senhora, a minha vida mudou da água para o vinho. Só que não foi na hora que eu queria. Foi na hora que tinha que ser, foi um processo, sabe? Só que eu só consigo ver isso o quê? Olhando para trás. Porque se eu quiser a mudança agora, ela não acontece agora, né? Porque a gente está na matéria aqui. Ai, Deus, manda dinheiro aqui. Ele não vai materializar aqui agora, né? Ele vai me dar oportunidades para que eu faça dinheiro, para que eu ganhe mais dinheiro, né? Então, eu sou bem honesta às vezes quanto a isso, com as pessoas, igual ela está falando aqui mesmo. E é mágico quando as pessoas podem entender que as últimas agora. Ah, Stephanie, não dou certo com ninguém, não tenho relacionamento. Gente, desculpa, mas eu tenho que falar que é meu trabalho, então é o que eu vivo, né? Então pode servir para vocês, pode fazer sentido, tá? É, eu não dou certo com ninguém, eu tenho dedo podre, olha, meus relacionamentos são, depois que eu me separei, só ladeira abaixo. E aí a gente com experiência já vi que é amor próprio, autoestima e várias outras coisas. Então a gente trabalhou isso. Hoje ela tá namorando, tá amada, tá. Só que foi da noite pro dia? Não. Acho que fazem o quê? 9 meses, 10 meses, alguma coisa assim, né? Que pode levar mais tempo também. Então, todo mundo tem seu tempo. Eu falei isso também no anterior. Voltando aqui. O verdadeiro problema. Então, me vejo diante de um cliente que acabou de se olhar no inofensivo espelhinho e está todo nervoso. Sorrio com prazer e digo: Ótimo, agora estamos olhando para o verdadeiro problema e podemos começar a remover aquilo que está realmente atrapalhando o seu caminho. Confesso mais sobre o amar, ou converso mais sobre o amar o eu, sobre como, para mim, amar o eu começa como nunca, jamais criticarmos a nós mesmos por nada. Observo o rosto dos meus clientes quando lhes pergunto se costumam criticar a si mesmos e as suas relações me dizem muito. Ora, claro que sim. Nossa, o tempo todo. Até falei o nosso aqui. Não tanto quanto costumo fazer. Ora, como vou mudar, se não me critico? Não é o que todos fazem? A esses últimos, eu respondo: não estamos falando sobre todos, estamos falando de você. Por que você se critica? O que há de errado com você? Quando eles falam, vou escrevendo uma lista. O que dizem frequentemente coincide com essa lista deveria.
Acham que são altos demais, baixos demais, gordos demais, magros demais, burros demais, velhos demais, jovens demais, feios demais. Os mais bonitos, em geral, respondem isso. Falam também que são vagarosos demais, apressados demais, preguiçosos. Note como quase sempre é uma coisa demais. Finalmente chegamos à frase primária quando dizem: não sou bom o bastante. Viva, viva! Finalmente encontramos o âmago da questão. Eles se criticam porque aprenderam a acreditar que não são bons o bastante. Os clientes se admiram com a rapidez com que chegamos a essa descoberta. Agora não precisamos mais nos preocupar com os efeitos colaterais, como problema de saúde, de relacionamento, finanças ou falta de expressão criativa. Podemos dedicar toda a nossa energia na dissolução da causa básica de tudo que está acontecendo: não amar a si mesmo. Engole essa, a última folha aqui. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Estou sempre divinamente protegido e guiado. É seguro para mim olhar para o meu interior. É seguro para mim olhar para o passado. É seguro para mim ampliar a minha visão de vida. Sou muito mais do que a minha personalidade passada, presente ou futura. Agora escolho me elevar acima dos meus problemas de personalidade para reconhecer a magnificência do meu ser. Estou totalmente disposto a aprender a me amar. Tudo está bem no meu mundo. É isso aí. Deu certinho, hein? Olha como eu falo e deu uma hora, olha. Capítulo 3. Vamos para o capítulo 3 semana que vem. Fico feliz também. Mas quando a gente não está preparado, não tem jeito, né? O Poder do Agora, por exemplo, eu comecei a ler e ele é bem delicado, né? A gente tem que ler uma página, a gente volta de novo a página para poder entender melhor, porque ele é bem complexo, o entendimento, né? Pelo nível de consciência. E aí eu parei de ler ele um tempo. Aí volto, sabe? É assim, é quando a gente vai se preparando. Fico contente e eu ia até perguntar dos meus comentários, mas que bom que vocês falaram, então, porque eu acho. Porque eu não tenho como não comentar, né? Não sou eu se eu não comentar, porque é o que eu vivo, né? Então, e aí eu acho que pode ser contribuição.